Igreja, boa noite, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa série de exposições no livro do Êxodo, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 5. A gente chega essa noite ao capítulo 5 e a gente vai ver um trecho dele, uma parte dele. Êxodo 5, de 1 a 14. Êxodo capítulo 5, de 1 a 14, como os irmãos sabem, a gente tem usado a Nova Almeida atualizada como a versão que a gente tem usado aqui na igreja. Então, Êxodo 5, de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus, escute com fé e com atenção. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então, os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo. Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: Por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos suplicar o favor dele sobre essa exposição nessa noite. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, viva, poderosa, eficaz, para discernir o que há de mais profundo no nosso coração e nos transformar para a tua glória. E, Senhor, esse é o nosso desejo nessa noite, que o teu Santo Espírito, o mesmo que iluminou, que inspirou Moisés a escrever, a registrar esse relato, faça hoje aqui o nosso coração se dobrar diante da tua glória e da tua majestade. Que o nosso coração se renda totalmente ao Senhor para uma vida de fé e obediência à tua palavra, independentemente das circunstâncias, Pai. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Às vezes, queridos, na nossa cabeça,
a gente imagina que obedecer a Deus sempre vai fazer as coisas ficarem mais fáceis para nós, não é verdade? A gente pensa mais ou menos assim: agora que eu estou fazendo o que é certo, então as coisas finalmente vão entrar no lugar. Agora que eu obedeci, então Deus vai me livrar das dificuldades pelas quais eu tenho passado. Eu fiz o que o Senhor mandou, então meus problemas vão diminuir. Mas a verdade, irmãos, é que nem sempre é assim que a vida cristã funciona. Eu não sei se você já reparou, mas às vezes acontece justamente o contrário. A gente começa a obedecer e surgem ainda mais problemas. Nós finalmente tomamos a decisão correta de temer a Deus e obedecê-lo, e parece que a pressão dos outros sobre nós não diminui, mas aumenta. A gente busca obedecer à vontade de Deus na palavra, e a impressão que a gente tem é que tudo fica ainda mais pesado sobre a nossa vida. E as crianças também sabem disso, não é, crianças? Vocês resolvem finalmente falar a verdade aos pais, e às vezes o resultado disso é um castigo. Vocês fazem o que é certo na escola, tentam obedecer ao Senhor, e os seus coleguinhas excluem vocês. Vocês decidem obedecer à vontade de Deus e acabam experimentando algumas dificuldades. Queridos, eu creio que Êxodo capítulo 5 é um texto para momentos assim, porque aqui nós não encontramos um alívio imediato do sofrimento do povo de Deus. Na verdade, nós encontramos o agravamento da aflição justamente após obediência e adoração. Você reparou como é que termina o capítulo 4, que o pastor André expôs na semana passada? O versículo 31 diz assim: E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Veja, queridos, há aqui obediência da parte de Moisés, a obediência também da parte de Arão. Eles falam exatamente aquilo que Deus havia mandado ser falado ao povo, mas o resultado imediato, como a gente leu aqui no capítulo 5, não é descanso, alegria e paz, mas opressão, sofrimento e ainda mais cansaço sobre eles. E por que isso é importante? Por que eu estou dizendo isso a você? Porque esse texto nos ensina a não interpretar a fidelidade de Deus apenas pelo que acontece de bom ou de ruim na sua vida. A gente precisa entender, e nem sempre isso é fácil, tá? Que a promessa de Deus está além das circunstâncias imediatas. E o capítulo 5 de Êxodo nos mostra que entre a promessa e o cumprimento visível dessa mesma promessa, há muitas vezes um caminho de confronto, tristeza e dificuldades. E é isso que a gente vai aprender nessa noite, irmãos. Em resumo, a gente vai entender que Deus governa a nossa história, até mesmo quando o sofrimento e dor são o resultado da nossa devoção e obediência a Ele. E a gente vai ver isso em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, quando Deus fala, a nossa arrogância é desmascarada. Eu vou explicar isso para vocês. Veja que o texto começa dizendo assim, no versículo 1: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. A primeira pergunta que a gente faz é depois quando? É depois de tudo isso que a gente viu. Deus se revelando a Moisés, chamando ele para essa missão, e Moisés sendo obediente, Arão vai junto com Moisés, e eles vão até o povo de Israel e contam tudo o que havia acontecido. E Moisés faz até alguns sinais, porque Deus havia dado poderes a Moisés para revelar, para fazer esses sinais diante do povo. Então, eles falam ao povo, o povo acredita na promessa e adora o Senhor. Então, depois disso, Moisés e Arão, diz o texto, foram a Faraó. Veja que interessante. Faraó era nada menos do que o homem mais poderoso de toda a terra. Não tinha um rei naqueles dias maior que ele.
Ele era o homem mais poderoso do mundo, tinha o maior exército do mundo, o maior reino do mundo. E é interessante quando a gente pensa Moisés e Arão simplesmente se achegando a Faraó. Como que isso acontece? Como que alguém que não tem tanta credibilidade assim consegue um acesso quase que imediato ao homem mais poderoso do mundo? Irmãos, a melhor hipótese aqui é que Moisés desfrutasse de algum reconhecimento no Egito por causa da história dele. Talvez ele fosse alguém conhecido, apesar de tanto tempo longe, apesar de não estar mais no Egito, mas ainda com a história contada ali. E é isso, provavelmente, que dá acesso a ele, ao homem mais poderoso da terra. E aí eles dizem a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha que interessante, essa expressão é muito importante na Bíblia, e você sabe disso, porque todo o escrito profético vem justamente com essa expressão. Por quê? Porque homens falaram não da parte deles mesmos, mas da parte do próprio Deus. Então, quando a expressão colocada é assim diz o Senhor, isso significa que o que vai ser dito, o que vai ser falado, o que vai ser ordenado, não parte de autoridade humana, mas parte da autoridade do próprio Deus. Não é fulano, ciclano, beltrano que está falando, é o próprio Deus quem fala. Então Moisés e Arão não vão na autoridade deles, mas eles vão na autoridade do próprio Deus. Eles não estão ali como dois homens trazendo uma ideia, tentando fazer algum tipo de negociação política com Faraó. Vamos ver se a gente tenta convencer Faraó aqui de libertar o povo. Não é essa a ideia. A primeira declaração deles é: assim diz o Senhor. Eles estão trazendo a palavra autoritativa do único e verdadeiro Deus. E o que o Senhor diz? Está aí no restante do versículo: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Queridos, isso é magnífico, porque o propósito da libertação é justamente a adoração e a celebração. Você já reparou nisso? Deus liberta o seu povo da escravidão para que esse povo desfrute da sua presença. E é isso mesmo, é uma festa na presença do Senhor do universo. É uma festa em adoração, em glória ao nome daquele que liberta o seu povo. E é interessante porque são textos como esse e outros mais que o catecismo usa para falar justamente do propósito da nossa vida. Você se lembra? O propósito último da nossa vida: adorar e se alegrar. Por que não a gente poderia falar assim? Adorar e festejar o Deus que tanto fez por nós em Jesus Cristo. Então, o propósito é o povo ser liberto da escravidão para celebrar, para adorar, para se alegrar no Senhor. E essa palavra de Deus ajuda a gente a ver o centro do conflito que vai dar início justamente agora. Porque, queridos, a principal pergunta do texto não é se Israel ou não vai sair do Egito. Essa não é a principal pergunta. A principal pergunta é: quem é Senhor aqui? Quem de fato manda em quem? E isso fica claro porque veja o que Faraó responde no versículo 2. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Olha a pergunta dele: quem é o Senhor? Às vezes, numa leitura rápida, isso pode parecer até uma dúvida honesta de Faraó. Esse Senhor, eu não conheço ele. É por causa disso que eu não vou obedecer. Mas não é isso que ele está dizendo. Essa pergunta de Faraó não é uma pergunta sincera a respeito do seu desconhecimento de Deus. Na verdade, essa é uma pergunta cheia de arrogância. Ele está zombando, desdenhando. Ele está dizendo na prática: quem é que tem autoridade sobre mim? Por quê, queridos? Como eu disse a você, ele era o homem mais poderoso da terra. E eles tinham a ideia de que o faraó, o rei do Egito, era um tipo de Deus. Em outras palavras, não tinha ninguém que pudesse dar ordem a ele. Então, quando ele ouve assim diz o Senhor, ele fala: eu não conheço o Senhor, eu não vou obedecer Senhor nenhum. Na verdade, o Senhor sou eu. Isso vai ficar mais claro adiante, eu vou mostrar isso para você. Mas ele reage
mostrando que ele obedece apenas à sua vontade. Ele era o seu próprio Senhor. E eu creio, queridos, que aqui está um ponto importantíssimo do texto. Essa linguagem não pertence somente a Faraó. Essa sempre foi a linguagem do coração caído. Pode mudar a forma, às vezes a gente muda o tom, muda as palavras, muda o contexto do que é dito, mas a essência é a mesma. O homem natural não suporta a ideia de um Deus que fala com autoridade, que ordena, que reivindica a obediência e que se apresente como o Senhor. No fundo, o pecado sempre quer a mesma coisa, autonomia, ser lei para si mesmo. Quer governar a própria vida, quer escolher o bem e o mal sem se submeter ao Criador. Faraó, queridos, aqui é somente uma expressão pública, política, dessa rebelião que habita no coração do ser humano. E veja que Moisés e Arão ainda tentam insistir. No versículo 3 diz assim: eles prosseguiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós com peste ou com espada. Veja, Moisés e Arão tentam aqui apelar para Faraó. Eles dizem que o Deus dos hebreus os encontrou, isso é verdade mesmo. Eles falam da necessidade de ir ao deserto, e também é verdade, porque foi exatamente isso que Deus havia ordenado. Eles falam do risco do juízo. Faraó não vai dar ouvidos agora, mais tarde ele vai experimentar desse juízo, mas também é verdade. Mas o fato é que nem Moisés e Arão apelando fazem Faraó mudar de ideia. Ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir qualquer reivindicação de Deus sobre a sua agenda, sobre o seu povo, sobre a sua estrutura. Ele acha tudo isso inconveniente, porque no fundo ele se vê como um Deus. Então ele responde nos versículos 4 e 5, dizendo assim: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. E diz também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Eu queria que vocês percebessem a dureza dessas palavras, porque para Faraó, a palavra de Deus significa interrupção daquilo que realmente é importante. A adoração para ele é perda de tempo. A obediência é uma ameaça àquilo que realmente importa. E é aqui, queridos, que o nosso coração natural se encontra de novo com Faraó. Porque essa dureza, essa tolice do nosso coração continua extremamente atual. Porque nós também, muitas vezes, reagimos dessa mesma maneira. Quando a Escritura toca numa área que nós não queremos entregar. Quando o Senhor confronta um pecado de estimação. Quando a vontade de Deus atravessa os nossos planos, quando a palavra de Deus chama a gente a renunciar, a nos santificar, a nos submeter, nos chama à verdade, o coração quer logo dizer o quê? Quem é o Senhor para me dizer isso? Esse é o nosso coração natural, rejeitando a autoridade do próprio Deus, e a gente pensa, eu vou fazer o que realmente me importa. Se a gente não pensa assim, muitas vezes a gente age assim. E vocês, crianças, precisam aprender isso desde cedo também. Ninguém é dono de si mesmo. Ninguém vive por conta própria. Nós existimos para Deus, nós pertencemos a Ele. Então, aquelas conversas, isso só depende de mim, isso só cabe a mim, isso não funciona dessa maneira, porque a nossa vida não é nossa. A grande pergunta da vida não é o que eu quero, mas o que Deus diz para eu fazer. Essa é a pergunta importante, o que Deus espera de mim. Isso nos leva, queridos, ao nosso segundo ponto, que quando a verdade é rejeitada, a opressão se intensifica. Isso está do versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo:
daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Veja que interessante, o texto começa dizendo assim, naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos seus superintendentes, do povo e aos seus capatazes. Isso daqui é muito importante, tá, queridos? Porque a reação é imediata. Faraó não fica indiferente à palavra de Deus. E eu queria que você percebesse, o endurecimento deles se traduz em uma ação concreta. E qual que é essa ação? Intensificar o peso da servidão. Ele retira a palha, mas mantém a mesma cota de produção. Em outras palavras, aqui a ideia é, ele deixa de fornecer o material necessário para a produção de tijolos e agora fala para o povo: vocês mesmos vão precisar procurar esse material, eu não dou mais. Ou seja, ele dobra o trabalho, ele intensifica o trabalho e quer exatamente o mesmo resultado. Então, em outras palavras, menos recurso, mais cobrança. E aí a pergunta importante, tá? Isso que você precisa entender. O que Faraó deseja com isso? Ele quer esmagar o povo, quer ocupar o corpo e a mente deles até o limite, quer impedir que sobre espaço, algum espaço, para a esperança. Ele quer matar pelo cansaço qualquer possibilidade do povo olhar para a promessa de Deus. E é por isso que o versículo 9 é tão revelador, você percebeu? Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Veja, Faraó chama a palavra de Deus de mentira. E como que ele pretende fazer o povo acreditar que a palavra de Deus é mentira? Produzindo cansaço no povo. E é aí que eu pergunto para você. Você já reparou que esse parece ser sempre o movimento do mundo sobre os cristãos? Há uma forma de escravidão, queridos, que não vem de correntes visíveis, mas com sobrecarga contínua. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para você que muitas vezes a gente está cansado demais para orar. A gente está ocupado demais para contemplar a bondade de Deus. A gente está distraído demais para ouvir a voz de Deus na palavra. A gente está cansado demais para discernir a nossa própria condição espiritual. Tem um professor meu que dizia na época do seminário, e eu concordo com ele, que ele dizia assim: o inimigo não precisa convencer o crente a negar Deus de maneira aberta. Basta manter o crente exausto, disperso, com as preocupações desse mundo, e vai acontecer naturalmente. A gente vai começar a perder a esperança e a confiança no Deus que nos sustenta, porque a gente está distraído demais, e é isso que Faraó tentou fazer com o povo, e é isso que o nosso inimigo também tenta fazer com a gente, distrair você, sobrecarregar você, para que você deixe de acreditar naquilo que Deus prometeu na palavra dele. Mas o texto também nos ensina uma outra coisa, queridos. Quando a palavra de Deus começa a confrontar as estruturas de pecado, a resistência costuma aumentar. E isso não significa que Deus abandonou o seu povo, significa apenas que o conflito se tornou mais explícito. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente vive uma guerra, mas essa guerra acontece de maneira velada. E a partir do momento que a gente decide obedecer mais, viver mais a vontade de Deus, essa guerra se torna explícita para a gente. A gente percebe ela com mais clareza. E isso nos leva ao terceiro ponto. Quando o povo de Deus é provado, a fé é levada ao limite. Isso está aí do versículo 10 até o versículo 14. Diz assim: então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó. Eu queria fazer uma pausa aqui na leitura para mostrar para você a arrogância desse homem.
Moisés e Arão chegam diante de Faraó e dizem assim para ele: assim diz o Senhor. Aí ele fala: é? Então eles vão vir. Então. Aí ele vai diante do povo e fala o quê? Assim diz Faraó. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, o Deus que manda aqui não é o Deus de Israel. O Deus que manda aqui sou eu. É a minha palavra que vale. É a minha palavra que deve ser obedecida. E isso é de propósito, viu, queridos? Assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram, nem ontem nem hoje, a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Queridos, a ordem de Faraó desce até o povo, não haveria mais palha, agora o povo precisava não só fabricar o tijolo para o Egito, mas precisava procurar também a matéria-prima para fabricar o tijolo, e tentava sobreviver debaixo de exigências impossíveis. Isso não aconteceria. E os capatazes pressionam, e os oficiais dos filhos de Israel são espancados, e é exatamente aqui que a fé na palavra de Deus é provada. Porque uma coisa, irmãos, é confiar em Deus quando a promessa já começou a se cumprir diante dos nossos olhos. Outra coisa é confiar quando, humanamente falando, a realidade parece andar na direção oposta. Israel precisava aprender, e nós também, que o caminho da redenção nem sempre é linear. Aos nossos olhos, às vezes a providência de Deus nos conduz por veredas em que a situação parece piorar antes que a libertação se manifeste. E isso não quer dizer, queridos, que Deus se ausentou, não quer dizer que a promessa de Deus falhou, não quer dizer que a obediência de Moisés foi um erro, nem que a nossa obediência é um erro. Quer dizer apenas que Deus ainda está escrevendo a história. E nós não chegamos ainda a Jerusalém celestial, então desse lado de cá a gente vai experimentar pressão, cobrança e sofrimento. E, irmãos, nós precisamos guardar isso com reverência, porque há momentos da vida em que a única coisa que nos sustenta é saber que a fidelidade de Deus não pode ser medida pelo alívio imediato das circunstâncias. A fidelidade de Deus não depende das nossas circunstâncias, sejam boas, sejam ruins. E talvez você esteja hoje aqui exatamente nesse ponto. Você procurou obedecer, você tentou fazer o que era certo, você deu um passo em direção à vontade de Deus, um passo de fé e de confiança em direção à vontade de Deus. Você perdoou, você andou a segunda milha, você entregou a capa e a túnica também. E, no entanto, a sensação que você tem é: as coisas pioraram. Tudo ficou mais difícil, tudo ficou pior. Eu creio que Êxodo 5 existe para esses momentos, queridos. Esse texto nos ensina que a piora aparente não invalida a promessa de Deus. O aumento da pressão não significa que Deus perdeu o controle da nossa história. E a igreja precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Porque muitas vezes nós fomos acostumados a uma leitura apressada da vida cristã. E, infelizmente, essa é a leitura que é colocada em maior escala nos círculos cristãos, que é assim: obedeça e tudo se resolve logo. Faça a vontade de Deus e tudo vai dar certo. Renuncie aqui e Deus vai dobrar o braço dele em seu favor ali. Dê o dízimo e você não vai passar mais dificuldades financeiras. Faça a campanha dos 30 dias, dos 7 dias, ou de quantos dias forem, tome a água do sei o quê, e você vai ser curado. E coisas dessa natureza.
No final das contas, todos esses tipos de campanhas, de promessas, estão dizendo o seguinte: obedeça e as coisas se resolvem. Só que a Escritura é mais profunda e muito mais honesta do que isso, e você sabe disso. A obediência que nos leva justamente para o confronto e não para o conforto. A fidelidade que nos conduz à aprovação. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A caminhada com Deus que passa por vales escuros, vales de sombra e de morte, como dizia o salmista no Salmo 23. E crianças, vocês também precisam ouvir isso. Seguir a Deus não significa que tudo será sempre fácil. Essa não é a promessa que Deus faz para nós na palavra dele. Mas significa que mesmo nas horas difíceis, o Senhor não abandona aqueles que são seus. Queridos, eu quero caminhar para o final considerando apenas uma questão central com vocês aqui. Eu não sei se você reparou nesse texto, mas tanto Deus quanto o Faraó querem que o povo sirva. Deus quer que o povo sirva e Faraó também quer que o povo sirva. Ambos querem servos, ambos procuram servos. Mas há uma diferença, queridos, fundamental aqui. O serviço de Faraó produz cansaço, peso, opressão e desespero. Já o serviço do Senhor conduz o povo à adoração, à alegria e ao descanso. E essa não é apenas a pergunta de Israel, essa é a nossa pergunta também. Porque no fim, todos nós servimos a alguém. A pergunta não é se nós estamos servindo ou não, a pergunta é quem nós estamos servindo. Todos nós nos curvamos diante de algum Senhor, pode ser o dinheiro, pode ser o medo, pode ser a aprovação dos outros, pode ser o sucesso, o pecado, o orgulho. Os faraós mudam de nome, mas continuam escravizando e cobrando um preço muito alto da gente. Por isso a pergunta é: a qual Senhor você tem servido? O Evangelho nos mostra que Cristo Jesus veio justamente para libertar os escravos, aqueles que estão presos a esse tirano chamado Faraó, ou presos à escravidão do pecado e da morte. E Cristo oferece para a gente um tipo de descanso que nenhum faraó dessa terra, nenhuma pessoa poderosa, nenhuma experiência poderosa vai oferecer. Às vezes a gente olha para esse texto e a gente se vê no lugar desse povo, e é verdade isso, porque a gente está mesmo. Quem a gente está servindo? A gente tem adorado ao verdadeiro Senhor e experimentado a alegria e o descanso que vem dessa adoração, ou nossa vida é só cansaço, opressão e sofrimento, mostrando que muitas vezes a gente tem adorado o Senhor errado. A gente depositou nas coisas criadas a confiança e a adoração que só o Senhor merece. Queridos, a boa notícia para mim e para você nessa noite é que existe um convite da graça da parte do Senhor Jesus Cristo, oferecendo para nós o descanso que a gente tanto precisa. E a resposta é bastante simples: abandonar os faraós que nós elegemos sobre nós e voltar a nossa adoração somente para o Senhor, servindo ao Senhor, recebendo dele o descanso que o nosso coração tanto precisa. Veja, queridos, Jesus entrou no lugar do seu povo. Ele levou sobre si o peso do pecado e venceu aquilo que nos mantinha cativos. Isso significa que hoje você pode lutar contra os faraós que escravizam você. Você pode lutar contra os faraós que escravizam você, porque Jesus Cristo já libertou você para essa luta. Antes de Cristo entrar em nosso coração, mudar a nossa história, nós não tínhamos saída.
Era só escravidão, opressão e cansaço, mas agora nós temos um caminho. Nós temos a opção de viver para o nosso Senhor e não para esse tirano que quer dominar o nosso coração. Jesus nos liberta do império da opressão e nos leva para um reino de graça, de paz, de amor, de esperança e de alívio. Eu creio, queridos, se nessa noite o nosso coração tem expressado cansaço em extremo, angústia em extremo, desespero, preocupação excessiva, isso tudo pode indicar que a gente deixou de servir ao verdadeiro Senhor. E a gente está gemendo debaixo de um outro Senhor que não vai dar para a gente aquilo que a gente precisa. Essa mesa é um convite para a gente voltar à adoração do verdadeiro Senhor. Essa mesa serve para nos lembrar daquilo que Cristo já fez por nós, mas também ainda fará. E esse é um convite de graça. Esse é um convite de graça estendido a você e a mim nessa noite, para voltarmos a servir o nosso bondoso Senhor e não ficar gemendo debaixo dos faraós desse mundo. Eu quero chamar a equipe de cânticos aqui à frente. Também quero convidar os presbíteros presentes para que tomem os seus lugares.